O Concílio de Trento foi o 19º concílio ecumênico da Igreja Católica e o mais longo da história, devido a pestes e guerras, iniciando em 1545 e com término em 1563. 5 papas reinaram durante os 18 anos de duração do concílio, que teve como principal missão reafirmar os dogmas de fé questionados pelos protestantes, como os 7 sacramentos e a autoridade papal, e recompor a disciplina dentro da Igreja. Em 1534 foi eleito Papa o cardeal Alexandre Farnese, assumindo o nome de Paulo III em uma época de transição do renascimento humanista para a restauração católica. Embora o 5º Concílio de Latrão fosse recente, pois aconteceu entre 1512 a 1517, portanto há 28 anos, o Papa Paulo III mostrou-se consciente da necessidade de reformas, visto que as ideias protestantes estavam se alastrando cada vez mais e os católicos, sem romper com a Igreja, se sentiam inclinados nas obras dos reformadores protestantes. Para os protestantes, havia o questionamento do poder papal, mas também estava se enraizando na mente dos católicos dúvidas quanto à importância dos sacramentos. Mesmo não sabendo do resultado do que se votaria no concílio referente ao poder do Papa, Paulo III convocou os sínodos e posteriormente o concílio. Foi um período muito promissor para a Igreja, com o nascimento de novas ordens religiosas, tais como os teatinos, capuchinhos, barnabitas, somascos, ursulinas, e em 1540 foi aprovado a Congregação da Companhia de Jesus. Ele chamou para o colégio de cardeais homens eruditos e dignos e nomeou uma comissão de 9 membros que elaborou para o Papa um relatório dos males da Igreja e uma sugestão de remédios como cura. Se o concílio era uma resposta ao protestantismo, era principalmente uma expressão da vitalidade da Igreja. Esta vitalidade brotava do íntimo da Igreja, que despertou muitas forças católicas adormecidas, inclusive no alto clero, e acelerou as ações e orientações que direção tomar. O século XVI e XVII foi considerado o século dos santos, como vemos no exemplo de vida e oração de São Filipe Neri, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Pedro de Alcântara, São Francisco de Sales. Quando o Papa Paulo III convocou o concílio, estava pensando em fazer em uma cidade próxima a Roma. O imperador alemão Carlos V, que era católico, queria que o concílio se realizasse em território alemão, para facilitar a participação dos luteranos, pois tinha a intenção de trazê-los de novo à unidade da Igreja. Após 10 anos de tentativas frustradas, o Papa se rendeu e optou por realizar o concílio na cidade alemã de Trento, que passou a ser italiana somente em 1918. Em dezembro de 1545, foi aberto a grande assembleia na Catedral de Trento. As origens da renovação católica estão na Itália, porém o terreno mais fecundo em frutos para a Igreja Universal foi a Espanha, que produziu não somente santos, mas teólogos e doutores dotados de profundo senso eclesiástico que muito trabalharam para elaborar os decretos dogmáticos do concílio. As ideias reformistas já eram cultivadas há muito tempo nas dioceses. Não era algo que estava à espera para vir à tona, pois muitos bispos já vinham implementando reformas, e ideias já estavam sendo trabalhadas e apresentadas nos diversos sínodos balizando o que viria a ser o concílio. Uma série de padres e teólogos defenderam nas sessões conciliares o que defendiam em suas paróquias. A proposta de melhorar a educação clerical através de ambientes que fossem verdadeiras sementeiras é antiga na Igreja. Os jesuítas já executavam com êxito essa tarefa nos colégios de Roma. O Decreto de Trento reforçava a responsabilidade dos bispos na formação de seus padres, obrigando-lhes a construção de seminários em suas dioceses.
Podemos dividir o concílio em 3 fases, em que nas 2 primeiras houve a participação dos protestantes. A primeira vai de 1545 a 1547, onde foram celebradas 10 sessões. Em abril de 1546, ficou definido mais uma vez que os livros que compõem a Sagrada Escritura e que as tradições apostólicas ou a palavra de Deus oral e que não estão consignadas nas Escrituras devem ser acolhidas com o mesmo respeito que as Escrituras. Também foi declarada autêntica a tradução latina da Bíblia chamada Vulgata. Em janeiro e março de 1547, foi abordada a questão dos sacramentos como canais transmissores da graça. Também foram decretadas medidas disciplinares, tais como a obrigatoriedade de bispos e padres residirem em suas respectivas dioceses e paróquias. Foi confirmada a validade jurídico-sacramental do casamento, bem como o culto dos santos e das relíquias. Foram estipuladas normas rígidas para a formação do clero nos seminários, assim como o celibato clerical. Em 1547, houve uma febre contagiosa que se propagou em Trento, quando o Papa transferiu o concílio para Bolonha. Mas, como houve divergência, o Papa Paulo III resolveu suspender o concílio. Na segunda fase, que vai de 1551 a 1552, foram celebradas 6 sessões. Tendo morrido o Papa Paulo III em 1549, teve por sucessor Júlio III, que reabriu o concílio em 1º de maio de 1551. Promulgou longa exposição sobre a Eucaristia, a sua presença real e a transubstanciação para o mistério da transformação eucarística. O concílio se preocupou também em legitimar a autenticidade sacramental da confissão auricular, das ordenações sacerdotais, da penitência, da crisma e da unção dos enfermos. Em 28 de maio de 1552, por motivo de rixas entre reinados, foi decretada a suspensão do concílio por 2 anos, que na realidade duraria quase 10. Em 1555, morria Júlio III e o concílio não fora restaurado. O cardeal Servini, outra grande personalidade que trabalhara entusiasticamente no programa de reformas, fora eleito pontífice sob o nome de Marcelo II, que reinou apenas 22 dias e faleceu. Então foi eleito o cardeal Carafa sob o nome de Paulo IV, assumido em 23 de maio de 1555 até a sua morte em 1559. Assume então o Papa Pio IV em 25 de dezembro de 1559 até a sua morte em 1565, conseguindo acompanhar a terceira fase, que vai de 1562 a 1563. Em 1562, o Papa Pio IV reabriu o concílio em Trento, onde foram realizadas 9 sessões. O Papa Pio IV confirmou seus decretos pela bula Benedictus Deus, publicou uma profissão de fé tridentina e, atendendo a um pedido do concílio, publicou um index de livros proibidos. O concílio se encerrou em 4 de dezembro de 1563, tendo assinado nas suas atas 217 padres oriundos de 15 nações. O Concílio de Trento, além de ser o mais duradouro, foi o que encontrou mais dificuldade para se realizar, mas em compensação foi o que exerceu a mais profunda e duradoura influência sobre a fé e a disciplina da Igreja. A doutrina católica foi elucidada e consolidada em todos os pontos ameaçados. O programa de reforma tridentino foi a base de renovação do clero e do povo católico. Embora alguns decretos tenham demorado para serem implementados, o concílio comunicou nova união e confiança aos católicos abalados pelos acontecimentos dos últimos decênios. O concílio confiou ao Papa o desejo de que promovesse a publicação de um novo catecismo, de um novo missal e de um novo livro de liturgia das horas, que foi executado pelos sucessores de Pio IV. Os decretos tridentinos e os diplomas emanados do concílio
foram as principais fontes do direito eclesiástico durante os 4 séculos seguintes, até a promulgação do Código de Direito Canônico em 1917. Que o bom Deus continue a nos proteger para seguirmos o seu caminho. Foi muito bom tê-los nesse canal. Se você gosta dos vídeos que publico, se inscreva, curta e compartilhe com quem você gosta. Uma semana abençoada e até o próximo vídeo.